18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, juntos em 100,7 até as 7 da noite, 18 horas no ar. Eu, você, querido ouvinte, ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente. Eu já começo agradecendo a sua companhia. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação aqui no melhor Mix do Brasil, 994887592, valendo sempre a sua participação, não é isso, Karime? Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Se você concorda, se você discorda, manda o seu áudio pra gente, seu áudio polêmico, a gente quer ouvir. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Tá combinado? 994887592. Mix. Antes de mais nada, Karime Leão dando um giro no trânsito. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Agora 6 horas e 2 minutos. Vamos saber o movimento nas ruas de Manaus. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 Mix FM em Manaus. Olha, o trânsito aqui pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, segue com boa fluidez aí na Avenida Humberto Calderaro, e a gente pode falar isso até próximo da passagem aqui de nível, aquele acesso, né, da passagem de nível da Avenida Efigênio Salles. E seguindo aí no sentido da Humberto Calderaro, a partir dessa passagem de nível que começa uma retenção por conta de muitos veículos pela via. E é isso aqui o trânsito pelo local. Mas daqui a pouco a gente traz mais informações, Karime, Carlão. Combinado, André Meirelles. Obrigada. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, prefeito de Parintins faz coletiva para encerrar a polêmica sobre os jurados do festival. Ruas do centro de Manaus são invadidas pela água por causa da cheia do rio. Em Brasília, a discussão envolve a ministra Marina Silva durante Comissão de Agricultura. Câmara discute projeto que torna permanente o passe livre para estudantes da rede municipal. Legal, 6:04, vamos juntos até as 7 da noite, como eu já falei, né? 18 horas no ar, e a gente vai conferir esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 2 de julho de 2025, está no ar. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje com aquela polêmica, né? Que tem ganhado aí destaque nas redes sociais. Tá todo mundo comentando na imprensa e também nas rodas de conversa e nos bate-papos por aí. O questionamento sobre os jurados do Festival de Parintins. Karime, o 58º Festival Folclórico de Parintins pode ter acabado, né? Inclusive foi domingo, né? Que acabou, né? Mas a polêmica ainda não, tá longe de terminar, parece, pois né? Né, Carlão? Poxa vida, tem gente que não sabe perder, mas vamos lá. O prefeito de Parintins, Matheus Assayag, rebateu as acusações do presidente do Boi Caprichoso, José Amoedo, que falou em fraude no julgamento do festival. O prefeito convocou a imprensa, fez uma coletiva para terminar de vez com esse assunto, e o prefeito disse o seguinte, que mesmo sem a nota de um desses jurados acusados pelo Caprichoso de fraude, o garantido teria ganhado esse campeonato. De qualquer forma, então, no caso, exato, o garantido seria campeão. Lembrando aí que o garantido também entrou na justiça contra 3 jurados com a mesma desconfiança que torciam para o contrário, para o Caprichoso. A justiça não aceitou e, fim, o festival seguiu como devia seguir e os jurados escolheram um vencedor. Como ponto, sempre, que pronto, é o fato, né? Exato, todo ano são 2, um vence e outro perde, ponto. Bom, a questão agora é saber se essa discussão que já ficou feia, né? Já tá ganhou aí nas redes sociais. Já tem os memes rolando aí. Pô, é feio pra caramba. Se até que ponto essa discussão, essa desconfiança, essas acusações graves vão manchar, né? Vão prejudicar o nome, o Festival de Parintins. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e conversa com a gente agora ao vivo para falar a respeito desse assunto, né? Se
se realmente, Nathalie, boa noite. Agora, quais são os próximos passos e será que isso vai arranhar, vai machucar, vai pôr em descrédito um festival que foi tão maravilhoso esse ano, bateu todos os recordes? Então, Nathalie, conta aí pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Desculpa, a minha voz deu um pigarro aqui na hora de entrar no ar. Mas essa época do ano, gente, tá todo mundo ainda curando de uma gripe, a gripe mal curada. Tá fácil, essa não. virose, ela tá apaixonante, né? Ela agarra a gente luta também. e não larga. Mas é assim, Karime, Carlão e ouvintes, né? Toda essa situação tem colocado em xeque a credibilidade do Festival Folclórico de Parintins. Karime estava dizendo, né, nas redes sociais, isso virou agora a manchete nacional. De novo, a mídia nacional tem falado de toda essa confusão. E aí, por conta, né, de todos os burburinhos que se criaram diante do encerramento do 58º Festival Folclórico de Parintins, o prefeito do município, o prefeito Matheus Assayag, convocou uma coletiva de imprensa, né, onde ele rebateu ali vários pontos de críticas que foram feitas pelo presidente do Boi Caprichoso, Rossi Amoedo. Só para refrescar a memória dos nossos ouvintes, na última segunda-feira, né, durante a apuração dos votos, no momento em que o presidente da comissão julgadora estava lendo ali as notas, o presidente do Caprichoso contestou, né, não gostou e realmente colocou a credibilidade ali do festival em xeque. A partir daí, foram inúmeros os desdobramentos, inclusive nessa terça-feira, a gente presenciou uma situação bastante lamentável já registrada no aeroporto aqui de Manaus, onde dois desses jurados envolvidos nessa polêmica toda tiveram um bate-boca dentro do aeroporto Eduardo Gomes. Né? E assim, tudo isso vem fugindo do controle e vem ganhando uma proporção que, infelizmente, acaba denegrindo, manchando a imagem do Festival Folclórico de Parintins. Mas o que acontece, Karime? O Matheus Assayag, o prefeito de Parintins, disse que as declarações feitas pelo presidente do Caprichoso seriam irresponsáveis, imaturas e que tudo isso mancha a imagem do município, né? Segundo o prefeito, a escolha dos jurados foi feita dentro do regulamento. O Carlão, eles tiveram até o dia 19 de junho para escolher. Aí foi quando, então, foram convocados os dois conselhos de artes, dos dois bombais. Eles têm a oportunidade ali de analisar currículo por currículo dos profissionais que vão participar. Eles tiveram até o dia 17, todo mundo concordou, né, Carlão? Todo mundo de comum acordo. E aí, né, ele também explicou, né, ele explicou toda essa situação. O prefeito mostrou os documentos e até conversas e comprovantes ali, né, de passagens, hospedagens, que aqueles jurados, eles tinham capacidade, né, eles eram técnicas, né? Capacidades técnicas para estarem exercendo ali aquela função. E ele reforçou mais uma vez, afinal de contas, a gente teve em 2025 o maior festival folclórico da história. Mas como a Karime ressaltou logo no início, ele explicou tecnicamente, nota por nota, que de qualquer forma o Boi Garantido seria campeão, a não ser se tirasse os jurados, aí a gente teria um empate, né? Mas assim, vamos conferir aí o que disse o prefeito de Parintins, Matheus Assayag. Eu escutei muito se falar de ontem para hoje de dois jurados, da Ionara e do Marcos. Se a Ionara não fosse jurada, ainda assim o Garantido ganharia o festival. Se o Marcos não fosse jurado, ainda assim o Garantido ganharia o festival. Se os dois não fossem jurados e o Caprichoso só pediu a impugnação do Marcos, não pediu a impugnação da Ionara, tá? Só pediu a impugnação de um. E se o Marcos, se a comissão tivesse aceitado a impugnação do Marcos, ainda assim o Garantido seria campeão pelos pontos, é só você fazer a conta. Se os dois não fossem jurados, o Caprichoso ganharia por 2 décimos, ou 3 décimos, na conta que nós fizemos 2 décimos. Agora isso a gente está falando de não ter 2 jurados. Se porventura tivesse outros 2 jurados no lugar do Marcos e da Ionara, e esses jurados tivessem dado 1 décimo a menos para cada item por noite, uma diferença de 1 décimo o Garantido, ainda assim
nós teríamos um empate ou garantido ganhando. E se os dois jurados, Nara e Marcos, tivessem dado 10 para todo mundo, nós teríamos um empate no festival. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do Matheus Assayag, ele que é prefeito do município de Parintins, convocou a imprensa na tentativa realmente de colocar um ponto final nessa situação. Mas agora, Karime, no finzinho da tarde desta quarta-feira, o Rocinha Moedo, presidente do Caprichoso, se manifestou nas redes sociais mais uma vez, dizendo que imaturo seria o prefeito, ou seja, essa novela está muito distante de chegar ao fim. Inclusive também, Karime, na manhã de hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse durante a entrevista que o presidente do Caprichoso já deveria pensar no ano que festival de 2026. Esse já passou, faz parte, né? Sim, um ganha, outro perde. E é claro, você pode contestar, não gostei, não concordo com essa nota. Carnaval também é assim, a gente discorda de várias notas e de onde que esse juiz tirou 10º da minha escola, normal contestar, mas já chegou num ponto que você está colocando em xeque a credibilidade de um festival que tem décadas de tradição, tá feio, pode chegar ao ponto de prejudicar, acabou esse assunto. Resumindo, o garantido ganhou. E ponto, ano que vem tem mais, gente. Agora o importante é a gente comemorar os números, não é, Nathalie? Comemorar o resultado e parar, acabou, gente, um ganhou, outro perdeu, ano que vem tem mais. Tivemos sim recorde de visitantes, 120 mil turistas, foi confirmado pelo governo do estado do Amazonas. Verdade, Karime. Um aumento na malha aérea de mais de 146% com relação ao ano passado. A festa dos visitantes também bateu recorde de pessoas, foram mais de 18 mil pessoas. Não teve nenhum incidente grave. Não foi só a cultura e o turismo, a economia também, né? Foram mais de 700 milhões de reais. Para Parintins. Então, assim, as feiras de artesanato também foram um sucesso, foram mais de 2,7 milhões só nas feiras de artesanato. Olha só o quanto que o 58º Festival Folclórico rendeu para aquele município. Maravilhoso. E o que o Carlão falou, sem nenhum incidente grave, gente. Foi uma festa, né, Carlão, tranquila, sem graves acidentes. Todo mundo foi lá, brincou, deixou. Agora tem aquela questão lá do Porto, né, também, que tem que se rever. Isso sim é importante estar questionando e estar falando e estar colocando na mídia. Isso sim, agora essa picuinha aí, isso já está na hora de esquecer. Tá feio. Já tá feio. Os dois e o prefeito, claro que o prefeito também deve estar vendo isso, sem dúvida alguma, essa questão que nós trouxemos ontem aqui a respeito da volta para casa. Isso sim é um problema sério. De deixar os visitantes com passagem na mão, sem embarcar, atrasando tudo, dando prejuízo. Total desorganização. Esse é um problema. Exato. Isso aí, Carlão. Esse é um problema que tem que ser tratado por nós, pelas autoridades, pelos dois bois. Afinal de contas, os visitantes vão lá para assistir ao festival deles, dois bois. Então, aí sim que aí existe uma... A polêmica aí a existe, questão aí o problema aí, tudo problema real para ser resolvido. Mas só para encerrar, Karime, Carlão, o prefeito disse que no mês de agosto, né, vai ter um recessozinho, mas que no mês de agosto ele vai chamar os dois presidentes, tanto do Garantido e do Caprichoso, para rever ali alguns critérios que são colocados, né, no regulamento do festival, para que não venhamos a ter esse tipo de problema em festivais futuros. Mas a gente espera que essa situação acabe logo, beleza. né? Tá feio já. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h15, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha que bacana, hein? Numa outra disputa, Caprichoso vence desafio de doação de sangue do Hemoan. A campanha Junho Azul e Vermelho mobilizou milhares de doadores em Manaus, em Karime. Outro festival que está de parabéns, essa disputa, né, Carlão? Legal, a campanha aconteceu durante todo o mês de junho. As doações, inclusive, ajudaram a salvar vidas durante o Festival Folclórico. A Odineia Araújo tem os detalhes desse assunto e traz agora pra gente. Então, Odineia, pode-se dizer que a doação foi caprichosa, Odineia?
Pode sim. Se Garantido foi o campeão do Festival Folclórico de Parintins 2025, o Caprichoso levou a melhor no desafio da solidariedade. A campanha Junho Azul e Vermelho conseguiu mobilizar mais de 6 mil doadores de sangue, segundo o levantamento da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoan. A galera azulada obteve 55% do total de doações ao Hemocentro ao longo de todo o mês de junho. Já o Boi Garantido ficou com 45% do total das doações para a campanha, que é realizada pelo segundo ano seguido, conforme a gerente de captação do Hemoan, Nívia França. Foi um belo movimento aí das torcidas, né? A gente sabe que o Junho Vermelho ele é uma campanha mundial e aqui ele se torna azul também, né? Claro, por essa manifestação tão bonita dos bois que a gente tem aqui no estado. Então, realmente as pessoas compareceram, foi muito bom, né? A gente temos aqui já nesse movimento também de solidariedade, né? De festa e tudo mais, de torcidas, mas assim, fizeram parte também dessa campanha linda do bem. De acordo com o Hemoan, independentemente do resultado da campanha, o verdadeiro vencedor é quem depende das doações que ajudaram a salvar muitas vidas. O desafio foi lançado no dia 4 de junho com uma apresentação dos bumbais no auditório do Hemoan. Na ocasião, artistas do Caprichoso e do Garantido mobilizaram suas torcidas. As campanhas de doação de sangue continuam, segundo a gerente de captação do Hemoan, Nívia França. Campanha pelo bem continua, né? Do amor ao próximo e da solidariedade. A necessidade do sangue ela é constante. O Hemoan ele só consegue captar, processar e distribuir esse sangue. Lembrando que o Hemoan ele distribui para a rede pública e privada do estado, tá? Nós só conseguimos fazer isso se as pessoas vierem aqui e fazerem a sua doação. Isso é muito importante. Nesse exato momento tem pacientes precisando, né? Pacientes oncológicos, oncohematológicos, pacientes que têm problemas no sangue. Quem vai fazer uma cirurgia também tem que ter um sangue lá disponível caso precise transfunda. Pode doar sangue quem tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos, está bem de saúde e bem alimentado. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis. Volto Legal. Com vocês. Uma boa, né, Karine? Muito obrigada. Carlão, e o Boi Caprichoso conquistou também pelo 4º ano seguido, tá? Aí. O título de campeão sustentável do Festival de Parintins. Bacana. E esse ano novamente, ao destinar 706,94 quilos de resíduos recicláveis. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje de manhã um grave acidente envolvendo duas picapes chamou a atenção de todos. Foi na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste. 4 pessoas ficaram feridas, mas segundo informações preliminares, sem gravidade. Pois é, Carlão, de acordo com informações da Polícia Militar, 3 pessoas estavam na picape preta que teria provocado a batida. Já no carro branco estavam uma mulher e uma criança. A força da batida foi tão forte que fez com que o carro branco fosse lançado contra um poste. Olha, segundo a polícia, o motorista do carro preto foi identificado como Pedro Ivan Melo da Silva. Ele foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia para fazer o teste do bafômetro, já que ainda, segundo a Polícia Militar, há indícios de que os ocupantes do veículo preto estivessem sob efeito de álcool. E que a polícia siga nas investigações. Solidarizamos aqui com as vítimas e ainda bem que ninguém ficou gravemente ferido. Só o susto. Mais um outro fato que chamou a atenção nesse acidente foi a denúncia que eu recebi. A picape branca envolvida tem a placa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e estava sendo dirigida pela mulher do ex-secretário de Segurança Pública da gestão de Wilson Lima, Coronel Lousimar Bonates. Ela estava com o neto. Ou seja, estava usando a estrutura do Estado para fins particulares e isso realmente é proibido. Lembrando que em maio desse ano, o Coronel Bonates virou réu na Justiça Federal por envolvimento no caso que ficou conhecido como Massacre do Rio Abacaxis. A Polícia Federal investigou as mortes na região durante a operação da Secretaria de Segurança Pública, Lei e Ordem, em agosto de
2020. E na denúncia que eu recebi, o Carlão Sim. afirmava que a picape branca pertencia à Secretaria de Segurança Pública, mas isso ainda não foi confirmado. O certo é que a placa devidamente cadastrada deveria ser devidamente cadastrada no Detran e não está, como me explicou o ex-secretário de Segurança Pública, o coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Karime. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Karime, a respeito desse acidente ocorrido aí na estrada da Ponta Negra, que um dos veículos estava utilizando uma placa que aparece no sistema como não cadastrada, não registrada, pode acontecer duas coisas. Ou essa placa é uma placa de segurança que normalmente é usada pela Secretaria de Segurança nas investigações, nos serviços de inteligência, etc. Ou essa placa é uma placa fria, uma placa que foi adulterada, ou seja, e é crime isso, né? Adulterar sinal de veículo automotor. Então, das duas uma, ou ela é uma placa de segurança, ou ela é uma placa fria que o sinal do veículo automotor foi adulterado. Não sei se pela condutora ou por algum dono anterior e tal, mas o fato é que a placa não é cadastrada. 18 horas. Vamos aguardar, né, Carlão? Sim, tem que aguardar. As investigações. De qualquer jeito aí tem um problema aí, né? Tem uma questão a ser. Exatamente. Tem uma questão a ser solucionada e respondida. 6h21, você é o melhor Mix do Brasil. Participe conosco do programa 18 horas, 994887592 é o nosso WhatsApp, @18horasnews para você seguir a gente nas redes sociais. 18 horas. Política. Vamos falar de política, Agora. Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente agora. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o vereador Elan Alencar, do Democracia Cristã, que teve um mandato cassado, se manifestou, disse que não tem responsabilidade alguma sobre a candidatura que foi considerada irregular pela Justiça Eleitoral, aquela questão dos gêneros, né? Da cota dos gêneros. Então, explica pra gente, foi fraude, não foi fraude? Ele está querendo se livrar? Como é que tá essa situação? Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Pois é, Karime, ele veio a público tentar explicar o que não dá para ser explicado, né? A gente pode dizer assim, o vereador Elan Alencar, como a Karime adiantou, do Democracia Cristã. Na última segunda-feira, ele teve o mandato ali cassado. E aí ele se pronunciou publicamente diante da decisão da Justiça Eleitoral do Amazonas. Esse não é um problema isolado do Democracia Cristã. Outros vereadores, né, eles estão sendo investigados. O mandato aí do Elan foi cassado porque a Justiça entendeu que teve uma fraude na cota de gêneros na chapa do partido nas eleições de 2024. E não foi pouca coisa, não. Todos os votos recebidos pelo Democracia Cristã em 2024 foram anulados. E aí, o que dizia a nota? Ele disse que ele não teve qualquer tipo de responsabilidade por conta dessa decisão do partido, de registro de candidaturas. Ele fez questão de dizer que a candidatura dele foi legítima, que estava tudo regular, dentro dos limites, ele estaria respaldado. Ele afirmou que está com a consciência tranquila e vai continuar trabalhando enquanto ele aguarda aí o recurso, porque essa era uma decisão passível de recurso, Karime, Carlão, e é claro, né, que ele recorreu, que ele não queria ali perder a sua vaga. Como a gente adiantou ontem, caso ele realmente ele precise ser afastado, quem pode assumir é a Glória Carratti, mas agora é aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Só que teve mais gente envolvida nessa história, né, Kennedson Paes? Com certeza, Nathalie Moraes. Lembra que a gente tinha falado exatamente sobre isso, de que abria um precedente se outras pessoas também seriam ou não ali tiradas do cargo, porque existia também algumas outras pessoas como elas ali, o Zé Ricardo. E o que aconteceu? O órgão responsável, ele de fato, ele analisou esse pedido que foi enviado, e aí o que foi mencionado? Segundo as informações que foram divulgadas hoje, a gente teve atualização que foi considerado que uma
uma das pessoas que tinha sido apontada, que era a Jaqueline, a candidata Jaqueline de Souza, também conhecida como Lei do Povo, ela teria sim lançado ali, ela teria feito não apenas para cumprir tabela, como tinha sido mencionado, mas também a justiça, ela disse que na realidade ela participou de forma ativamente na campanha, ela usou as redes sociais, defendeu ali as pautas que estavam alinhadas com o partido. Então, com isso, os vereadores que estavam nessa tarrasqueta ali na corda bamba, eles foram defendidos. E pro Zé Ricardo, ele disse que ela tinha sido uma vitória da verdade e também da democracia. Bom, o fato é que ele pode não ter responsabilidade, mas foi beneficiado. Exatamente. Né? Isso é fato. Com certeza. Exatamente, foi beneficiado. Quem chegou na Câmara Municipal de Manaus agora, né? Uma polêmica, inclusive, nas últimas semanas aí, que é o projeto que torna permanente. A polêmica é o passe livre para estudantes da rede municipal, que o governo não tem dado a parte dele, a prefeitura vai tornar então agora esse benefício permanente. Agora, será se a prefeitura, se tem condições financeiras, eu diria assim, para bancar esse benefício sem prejudicar outros serviços que também são essenciais, Ken? Então, Carlão, essa era uma preocupação muito grande, né? Porque a gente até trouxe aqui no 18 horas, quando o prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou que o governo do estado do Amazonas tinha dado um calote em relação ao pagamento, e o que foi mencionado é que existia um grande planejamento, e é o que tudo indica. Esse cenário, ele é sim favorável à prefeitura, e foi a própria prefeitura que enviou esse projeto de lei para a Câmara Municipal de Manaus, pedindo em regime de urgência para tornar permanente a gratuidade do transporte público para mais de 80 mil alunos da rede municipal. E agora a prefeitura, ela tem mostrado ali que tem a prioridade, que são os alunos da rede municipal de ensino, que tem ali a prioridade em relação também à juventude, e que está disposta a investir esse valor. Mas é claro que esses gastos, eles já fazem parte da rotina da prefeitura, e agora o que muda é que esse benefício vai virar lei caso seja passado ali na Câmara Municipal de Manaus. Isso daí vai garantir mais segurança jurídica e também evitar aquele, será que vai, será que não vai, será que ainda vai ter, o novo prefeito vai continuar ou não? E a ideia é virar lei para que mesmo com a mudança de gestão permaneça esse benefício. O detalhe é que é para alunos da rede municipal, que é o que a prefeitura se responsabiliza e paga. Agora o da rede estadual, que tem a parte do governo do estado, aí já é uma incógnita. Ele tinha um dever de resolver até com o próprio Sinetrans. O governador, né? Exato. Agora, os alunos da rede municipal, esses sim estão garantidos, e agora por lei, né? Se tudo passar. A ideia é que tudo passe e, de fato, eles tenham ali esse amparo pela lei. Boa. Vamos lá. Nathalie Moraes, com as especulações de que o vice-governador Tadeu de Souza pode se filiar à União Brasil, mesmo o partido do governador Wilson Lima, e comentários aí de bastidores de que ele poderia ser pré-candidato ao governo do Amazonas em 2026, você acha que essa movimentação pode indicar um distanciamento ainda mais distante entre os dois, o vice e o governador? Como, né? Porque eles parecem caminhar em lados opostos. Eles estão em palanques diferentes, né? Desde que teve ali aquela racha, né? Eles parecem assim que não olham nem na cara um do outro, essa impressão que a gente tem. Mas aí hoje, em entrevista à Rede Tiradentes de Comunicação, o governador Wilson Lima falou e disse que é muito importante essa conversa com todo mundo, mas isso faz parte de um processo de amadurecimento, e que lá na frente ele deve, se referindo aí ao Tadeu, tomar uma decisão. Tudo isso, né, porque como a Karime adiantou, vem se especulando muito, né, essa possível filiação do Tadeu de Souza à União Brasil, que é foi justamente confirmada, né, pelo próprio Wilson Lima. Então não é mais uma especulação, já é uma confirmação de que de fato houve essa conversa do Tadeu com a União Brasil. Mas ele vai ser candidato? Ele já é pré-candidato? É isso que ele foi questionado hoje. Exato. Ele vai se oficializar como pré-candidato ou não? Ele garantiu, né, segundo o Wilson Lima, né, o Tadeu teria garantido que eles dois não sentaram juntos ali para conversar sobre essa situação de filiação, do Tadeu ser pré-candidato ao governo do Amazonas.
né? Já que a gente sabe, né, que o Davi Almeida foi quem colocou, mexeu as peças do tabuleiro para que o Tadeu ocupasse aquela peça ali hoje. E o Tadeu continua sendo muito próximo ao Davi Almeida, declarando que apoio sempre que pode, né? Que tá ali ligado diretamente ao movimento Amazonas Forte de novo. Então, é um movimento que a gente realmente tem que continuar acompanhando, mas eu duvido muito que o Tadeu lance aí essa candidatura como pré-candidato ao governo. Mas de político a gente não pode duvidar muita coisa. Depende muito do próprio prefeito Davi Almeida. Se o prefeito de última hora disser que vem pro governo, e aí Tadeu ele vai ter que se adaptar conforme a visão do próprio Avante ou se não União Brasil, caso ele de fato mude, né? Exato. Quem hoje teve mais uma comissão de agricultura na Câmara dos Deputados que ouviu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o aumento das queimadas e do desmatamento aqui na nossa região, aqui na Amazônia. E os deputados, mais uma vez, já era inclusive esperado, tiveram um embate forte com a ministra. Não é isso, Ken? Exatamente, Carlão. Geralmente, quando a gente fala sobre agricultura, meio ambiente, é claro que a bancada do Amazonas, que é a mais prejudicada, acaba se manifestando de forma bem contundente. E muito ao contrário do que tem sido divulgado, Carlão, na mídia, na grande mídia. Sim. Eu estava avaliando sobre esse cenário nos principais noticiários, principais sites de notícias. Todos disseram mais um ataque contra a ministra Marina Silva. No entanto, eu não vejo dessa forma como de fato um ataque. É o direito dos nossos deputados federais questionar, debater. A gente ouviu, o Kenneth só acompanhou a sessão, estava escutando, eu escutei em alguns momentos e o que a gente viu foi um debate. Não teve falta de respeito, não teve palavras de baixo calão, como quiseram colocar. Não teve agressão, teve debate, questionamento e posicionamentos firmes. Não pode mais questionar. Exatamente. Sim. O fato é que sempre quando nós temos um posicionamento firme da bancada do Norte, a bancada de representantes da Amazônia, sempre o assunto ele acaba sendo deturpado por outros temas, e aí o que fica na história não é o assunto sobre a defesa da Amazônia, e sim sexismo, e sim machismo, e sim foi atacada e não foi. De fato não. Vitimismo. Exatamente. Não foi o que aconteceu. Olha só, o deputado Evair Melo, ele questionou a ministra sobre principalmente a operação que foi realizada pelo IBAMA lá no nosso interior do estado do Amazonas, no sul do estado do Amazonas, e o que foi mencionado pela própria ministra Marina Silva é que esta operação que teve ação conjunta do IBAMA, do ICMBio, ela foi ali através de um ofício que foi datado no dia 9 de junho e foi classificado como urgente. Segundo a ministra Marina Silva, ela disse que essa operação ela aconteceu lá no município de Apuí. Para contextualizar para você que nos está ouvindo, essa operação ela aconteceu lá no município de Apuí, segundo as denúncias dos moradores da região, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de aviso. Os agentes do IBAMA, das Forças Federais, eles chegaram armados ao distrito de Suncunduri, lá no Amazonas, usando helicópteros, caminhões, começaram a destruir tudo que vinham pela frente, casas, currais, tratores. Os moradores relataram vários abusos e disseram que não houve diálogo, não houve nenhuma informação, não checaram os documentos, e o fato é que muita gente acabou sendo prejudicado, Carlão, não apenas produtores rurais que já estão instalados por lá há mais de 40 anos, mas também vários outros moradores que vivem naquela região. E segundo a ministra Marina Silva, esta ação ela só aconteceu após um ofício que foi enviado pelo governador do estado do Amazonas, que foi uma súplica do próprio governador do estado do Amazonas a respeito sobre esta pauta. Hoje também já se manifestou os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga. O senador Omar Aziz, ele disse, ele estava ali junto com toda a bancada, estava ao lado da ministra-chefe Gleisi Hoffmann para poder cobrar uma solução justa para o sul do estado do Amazonas. Sim. O senador Omar Aziz, ele também se manifestou nas redes sociais, ele disse que é justo sim combater crimes ambientais, mas é injusto punir quem trabalha corretamente. Esse assunto, Carlão, ele é um assunto bastante longo e com certeza amanhã a gente vai voltar para trazer com um pouco mais de tempo detalhes a respeito desta operação que tanto impactou os moradores lá de Apuí. Ok, Kennethson Paz, obrigada pelas atualizações. Com certeza essa sessão foi acalorada e amanhã temos mais desdobramentos sobre o assunto.
Beleza, Ken? Beleza, Nathalie? 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, ruas do centro de Manaus são invadidas pela água da cheia dos rios. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vai me dando aquele giro no trânsito agora, hein? Vamos lá, 6 horas Bora. e 34 minutos. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está circulando pelas ruas de Manaus no carro do 18 horas. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite a todos. Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, o trânsito está bastante congestionado a partir do Ipaã em diante. Aí o trânsito, ele é concorrido pelo local, são muitos veículos pela via, e aí só vai dar aquela folga, aquela melhorada já nas proximidades da Torquato Tapajós, que é onde do 18 horas passa nesse momento, ainda no sentido centro-bairro, onde por aqui até o momento tem muitos veículos pela via, mas o trânsito ele segue ainda com bastante folga aqui pelo local. Karime e Carlão. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Agora 6h35. 18 horas. E agora é com a previsão do tempo, não é isso? Vanessa Lima já tá ali, Vanessinha. Então tá, previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quarta começou com sol entre muitas nuvens que deixaram a temperatura da manhã bem agradável. O tempo fechou mais agora à tarde com alta umidade e algumas chuvas rápidas e esporádicas. Mas fiquem de olho mesmo no clima da noite, hein? O céu pode ficar com alta nebulosidade e temos 50% de chance de pancadas de chuva. Mas é um clima propício para uma chuvinha leve, aquele chuvisco de sereno que a gente já conhece. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 3 de julho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta já começa com uma chuvinha básica, de forma leve e passageira, com aberturas de sol no decorrer do dia. A tarde traz a mesma probabilidade de chuvas rápidas e a noite segue o mesmo ritmo, com 50% de chance de chuviscos e chuvas curtas. E agora o resumo do termômetro de quinta-feira. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 69% a 98%. E Vanessa, conta pra gente, a gente falou aqui que algumas ruas do centro de Manaus já foram invadidas pela água do Rio Negro. Nessa quarta-feira, o rio atingiu a cota de 29 metros e 2 centímetros. Vanessa, realmente existem ruas já sendo invadidas pela água por causa da cheia? Existem sim, então, Karime. O entorno do Mercado Municipal Adolfo Lisboa já está alagado. A enchente tomou conta da travessa Tabelião Lessa, que faz a ligação entre a orla do porto e as portas do mercado. A cheia avançou também pela Rua dos Barés, no fundo do Adolfo Lisboa, cobrindo o asfalto e impedindo tanto o trânsito de veículos quanto a passagem de pedestres. Nessas duas vias, comerciantes, feirantes e motoristas já estão ilhados e reclamam bastante da situação. Embora essa cheia esteja causando grandes estragos, o Serviço Geológico garante que ela vai ser intensa, mas não vai bater o recorde da cheia de 2021. Mas ainda assim, bairros como Educandos e arredores de bairros que estão ali pelo centro estão cada vez mais alagados. A Defesa Civil já ergueu 3 quilômetros de pontes e continua atuando para reduzir esses estragos. Karime, Carlão e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima, ao vivo. Valeu, Vanessa. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista do dia é sobre um fórum estratégico para o avanço da educação aqui no estado do Amazonas. É o Fórum Melhoria no Índice de Desenvolvimento da Educação Básico, IDEB, utilizando ferramentas tecnológicas. O evento acontece no dia 12 de agosto aqui em Manaus. Vamos falar agora com o coordenador do fórum, Edmilson Bruno. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Mix, aqui no 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, Karine. É um prazer para nós e obrigado pela oportunidade de nós estarmos falando sobre um tema de relevância para todos nós, né? Sem dúvida, a educação é prioridade, né? Então, quando a gente fala em usar tecnologia para melhorar a educação, isso ainda soa muito como um sonho distante para muita escola pública. O fórum vai mostrar que isso já é uma realidade ou ainda temos muito que avançar nesse quesito? Na realidade, nós temos muito que mostrar no fórum, né? Por quê? Porque nós trabalhamos, a nossa equipe trabalha em várias partes do país e demonstrando o líder do grupo nosso, que é o Celso Tatizana, a palestra dele é exatamente relatando isso. Como é que a gente consegue melhorar
o índice de desenvolvimento das escolas, do ensino público, né? O ensino básico, que compõe a mola propulsora de toda a formação do estudante. Então, nós, só para citar um exemplo, nós temos as maiores notas do ISDEB do país, nosso grupo, coordenado pelo Celso, que é a Cururipe, com 9,7 no 5º ano. Em Manaus nós temos 5, 6, olha só. Então lá, nono ano, nós temos 8,7 e aqui nós temos 4,9. Então, nós queremos trazer essas tecnologias que nós usamos para disponibilizar o Estado, para que os dirigentes do Estado, né, possam avaliar e ver que nós temos tecnologias nacionais, de pesquisadores nacionais, de professores que dedicaram a isso para tentar melhorar a educação básica do país. Olha só, a palestra do empresário Eduardo Giraldez promete ser aí um dos pontos altos do evento. E na sua avaliação, o uso da inteligência artificial nas escolas brasileiras, como já se faz inclusive na China, também é claro, nos Estados Unidos e em outros países, esse processo é irreversível? E sobre a palestra do Eduardo Giraldez, ele vai falar sobre isso, inteligência artificial? Na realidade, o Giraldez é uma das referências, né? A empresa dele, no sul do país, né? No uso de inteligência artificial na escola. E a gente não pode negar que você não pode mais fugir disso. Quer dizer, não é nada do outro mundo, é usar adequadamente o ensino, usando a inteligência artificial para melhorar a qualidade do ensino. Quer dizer, o aluno tem uma oportunidade, vai demonstrar isso, né, de interagir melhor com o professor, e o professor tem maior segurança na transmissão dos seus conteúdos. Só para, eu queria dar um exemplo, eu tive na semana passada na UFAM, conversando com um dos, que eu reputo como um dos maiores físicos do país, que é dessa universidade, ninguém conhece, o professor Ideberg Frota, que foi reitor dessa universidade, e ele é referido de 17 revistas científicas de física. E ele mostrando que com a inteligência artificial, aquilo que ele levava meses e meses para poder dar uma resposta e ter a publicação, hoje ele faz em questão de uma semana. A qualidade é essa. E a gente, de formar com maior consciência o aluno, ele poder ser questionador do seu conteúdo e o professor ter segurança no repasse do que está fazendo. Sem dúvida. Bom, além da melhoria do IDEB, que outros impactos práticos o uso das plataformas tecnológicas ela pode trazer para o dia a dia do professor e do aluno? Bom, primeiro é o seguinte, a gente pode efetivamente, usando essas tecnologias novas, existentes, melhorar a formação. Isso é importantíssimo, porque a melhoria da informação é que vai melhorar os indicadores submetidos a isso. E praticar, porque não adianta você fazer como a maioria faz, vai estar para a prova na semana da prova. Não é isso. O acompanhamento da educação tem que ser contínua. Né? Então, com tecnologia você pode fazer isso. O professor não vai ficar corrigindo 200 provas por dia. A tecnologia, você corre isso tudo em segundos e dá a resposta, comenta o erro, onde foi o erro. Isso que a gente vai mostrar no uso, como a gente pode melhorar significativamente a educação. Olha só, além de Eduardo Giraldez, o fórum vai reunir outros nomes de peso, como Silvio Pulga e Fernanda Fontes, e abordar temas que vão da inteligência artificial até o financiamento da educação, que também é um assunto de extrema importância, que é financiar a educação, né? Que é o básico. Como vocês pensaram, essa programação está completa? Eu digo assim, né? Eu lembro que esse fórum talvez seja o último do ano no país, né? Porque já se realizou em várias regiões, e eu, quando fui convidado a São Paulo, mês de março, para avaliar a importância, né? O Celso me convidou e eu fui lá. Foi realizada na Faculdade Impacta, que é uma das grandes faculdades lá no sul, né, em São Paulo, no uso de tecnologias, e eu fui para avaliar e vi que isso era fundamental nós discutirmos e trazermos para o norte, porque, por exemplo, quando você, para poder fazer uma relação com esse crescimento da educação mundial, quer dizer,
nós temos que conhecer o nosso chão, né? Sem dúvida. Então, o Silvio Pulga, na palestra dele, ele vai fazer um relato, ele é um economista, ele vai fazer uma apresentação de como andam nossos indicadores no estado do Amazonas. O público tem que conhecer isso. Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente vê, dado algumas informações que não correspondem com a veracidade. E isso é divulgado nacionalmente pelo IDEB, pelo INEP, que coordena o IDEB, né? Então nós temos que fazer um relato, não no sentido de dizer, olha, estamos aqui para ajudar. A Universidade Federal, a UEA e outros, tem muitas pessoas que podem ajudar. Isso aí é para despertar esse, né? E sobre o que foi questionado, a questão de vinda, de um dos fatores que nós achamos importante, porque, e a Fernanda vai falar, ela é especialista nisso, né? Ela atende N prefeituras e traz recurso nisso, por quê? Porque ela melhorou o IDEB. Sim. E o IDEB é um fundo, né? O IDEB é um fundo dentro da educação básica, para a melhoria da educação básica no país. É 23%. 23% de recurso que está aplicado para a educação. Não é pouco. Agora, quem tem direito, quem tem acesso a esse recurso, o acesso se dá pela melhoria da qualidade. Quer dizer, se a gente melhorar a qualidade dos nossos alunos, a formação, né, dos nossos professores, porque não é só a questão do aluno, você tem que dar condições de melhorar a formação do professor. Certamente nós daríamos um salto e o recurso virá muito mais para os municípios, que muitas vezes não têm condições disso, correto? Sim. E isso é fundamental. Então, os prefeitos que nós estamos convidando para eles verem, os secretários de educação, para a gente discutir isso e nos colocar à disposição, queremos ajudar, né? Sim. Temos ferramentas para isso, não é? Só que muita gente ainda vê tecnologia como vilã da concentração dos alunos, né? Ainda tem esse mito, né, de que o aluno vai desconcentrar. Enfim, no fórum vocês vão mostrar justamente o contrário, não é isso? Na prática, que é pelo contrário, você pode usar em benefício. É exatamente isso, né? É um mito isso, né? E não pode se usar a tecnologia na sala de aula. Isso é um mito. E eu queria até aproveitar a minha oportunidade que eu vi, acho que ontem eu li nas notícias aqui do Manaus, por exemplo, um passo importante, a Universidade Federal do Amazonas lançou 2 cursos recentes agora, que já vai entrar no vestibular aí novo, que é a questão de inteligência artificial, né? E a questão da formação da informação, né? Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Quer dizer, então, isso é importante para mostrar que com essas novas, ela preocupada na formação de novos educadores, né? Que ela também na universidade, nos seus cursos de formação de professores, ela tem que ter essa preocupação. Pensando também lá na frente, sem né? Dúvida Pensando alguma. na frente. Isso. Olha, a gente sabe que toda escola ela tem não tem uma estrutura ideal, que é aquela questão do financeiro, né, que nós já comentamos. O fórum vai trazer soluções acessíveis e aplicáveis, mesmo em contexto de baixa conectividade ou, é claro, recursos limitados. Por exemplo, é o caso do nosso interior aqui do estado, que é realmente precário, não é isso? Olha, isso é verdade. Isso, por isso que eu disse, o dinheiro chega se nós conseguirmos melhorar os indicadores das escolas. Sim. É um contraste. Só para dar um exemplo muito importante, a Prefeitura Municipal de Itacoatiara iniciou, no início do mês de junho, já uma nova abordagem pensando nisso. Nós estamos trazendo, inclusive, a secretária de Educação para mostrar com isso. Colocou lá 12 salas, toda equipada, e os alunos já estão se preparando para a melhoria dos indicadores, que esse ano é ano de aplicação da prova SAEB, é o que mede a educação básica no país. E ela vai dar o testemunho dela aí. Quer dizer, esse é um exemplo para que as prefeituras de Manaus
possam fazer. Não é gastar, ali é investir para conseguir muito mais recursos para a educação. Isso, eu não tenho dúvidas. Bom, para finalizar, vamos lá. Quem é da educação ou mesmo da gestão pública e quer participar do fórum, como é que a gente faz? Bom, o fórum está sendo coordenado, né, com a equipe de marketing da Fundação Muraqui. Está sendo divulgado, quer dizer, vai entrar na Fundação Muraqui, você tem a forma de se inscrever lá no fórum, preencher o formulário, porque o número de vagas é limitado. A gente, como está começando, veja, nós estamos começando a primeira divulgação hoje. Nós já temos algo em torno de aproximadamente 40 pessoas inscritas. Oh, que beleza. E o número de vagas é de quanto? A nossa previsão é que seja no mínimo 150. Nós temos, podemos aumentar um pouquinho, né? Porque o auditório da Escola de Enfermagem, onde será realizado aqui no centro, logo bem próximo daqui, não é? Ela atende até 180 pessoas. Boa. Pronto, então, e tem alguma página na internet? Ou quer deixar algum telefone de contato? A página da internet é a página da Muraqui, né? M-U, Muraqui. Muraqui. M-U-R-A e é Q-U-K. M-U-R-A-Q-I. Q de queijo. Q de queijo. Não, desculpa. K-I. Então, M-U-R-A-K de Karime. Kiwi. Isso. Muraqui. Tá. Legal, deu pra entender. Aí, no Instagram também tem? Isso, no Instagram também. É só procurar. Nós temos uma equipe. fundaçãomuraqui.org.br, assessoria isso. Falando aqui. Ok. Fundação Muraqui, MURAKI.org.br. E no Instagram? @Fundação Muraqui, M-U-R-A-K de Kiwi. Fácil da gente achar. É mesmo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, falando sobre temas tão importantes para o desenvolvimento de todo o estado, né, Carlão? Para o desenvolvimento do país. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, nós agradecemos, né? Estamos à disposição para qualquer outra oportunidade que nos dá. Nós também estamos à disposição. Conversamos com o coordenador do Fórum Melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com Edmilson Bruno. Ok, 6h52, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje de manhã aconteceu um curso de capacitação voltada à qualificação de servidores da assistência social no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, que é o TEA. Carlão, o curso foi no Parque do Idoso, lá no bairro da Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul. O repórter André Meirelles tem os detalhes e traz agora pra gente. Boa noite, André. Então, a ação teve como objetivo fortalecer a abordagem humanizada, acessível e respeitosa aos pacientes com autismo, não é isso? Respeitosa, Karime e Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, os que usam dos serviços da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, em especial as pessoas com autismo, agora elas estão sendo especializadas, esses profissionais, para atender melhor esse público, como explica pra gente a diretora da Proteção Básica da SEMASC, Jucimara Menezes. É muito importante nós estarmos aqui reunidos com nossos 200 servidores, agente público, que atendem nos nossos diversos equipamentos socioassistenciais. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, ela vem atuando na linha de frente ao público mais vulnerável. Então, nós atendemos várias famílias. Essas famílias têm pessoas com autismo e aí a gente, como atendê-lo, né? Como melhor atender. Então, foi nesse objetivo, nesse foco, para qualificar o nosso atendimento que nós estamos aqui. Olha, a especialista na área de atendimentos a pessoas com TEA, Inês Gomes, disse que a iniciativa é para preparar os agentes públicos para lidar de forma mais sensível. O nosso intuito hoje é trazer para eles esse conhecimento sobre o que é o autismo, né? Como que eu vou lidar com as pessoas com autismo? Como eu vou atender uma mãe, né, que está ali no CRAS, numa sala cheia de estímulos sensoriais para aquela criança, né? Então, é como eles fazem
fazer o melhor atendimento no CRAS, no CREA, para essas mães e para essas pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista. Os profissionais do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do Brasil, os técnicos do Cadastro Único, os coordenadores e equipes da Proteção Social Especial participaram da formação para melhorar o atendimento à população. A especialização é essencial porque os trabalhadores atuam direto ali nas abordagens sociais e também no acolhimento de quem mais precisa. Boa. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h54. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,74%, cotado em R$ 5,42. O euro fechou em queda de 0,67% aos R$ 6,39. O Bitcoin em alta de 3,08% aos R$ 594.643. O Bovespa fechou em queda de 0,25% aos 139.195 pontos. E o impostômetro instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo deve indicar amanhã, quinta-feira, que os contribuintes brasileiros já pagaram 2 trilhões de reais só de impostos em 2025. O aumento foi de 11,1% em comparação com o ano passado. 18 horas. Olha só, férias escolares chegaram, é tempo de descansar, ficar de boa, de boboia, passear, mas também, olha lá, hein, é hora de cuidar da saúde da criançada, ficar atento, né, Karine? Exato, Carlão, muita gente não lembra, mas as férias também podem ser uma ótima oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação. Vanessa Lima explica pra gente mais sobre o assunto. Vanessa, então, o que é importante os pais saberem nesse momento para garantir a imunização dos pequenos? Karime, Carlão e ouvintes, primeiramente, os pais devem conferir o cartão de vacinação das crianças e ver se não está faltando nenhuma vacina. Boa noite a todos vocês e com as férias escolares se aproximando, vem esse alerta importante da Secretaria de Saúde do Amazonas. Vamos atualizar o cartão de vacinação das nossas crianças. Nos próximos dias, as estradas vão ficar ainda mais movimentadas. Por isso, a gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Ângela Desirê, nos lembra que deixar o esquema vacinal em dia é a forma mais segura de proteger não só o seu filho, mas toda a comunidade. Responsáveis, verifiquem a caderneta de vacinação das suas crianças e adolescentes se estão com o esquema de vacinação completo. Caso tenham dúvidas, leve a unidade de saúde mais próxima à sua residência para verificar. Ou então, quando a agente comunitário de saúde passar pela sua residência, peça para ele verificar se está tudo ok. Aproveitando a oportunidade para verificar o cartão de vacinação de toda a família. Neste período, vamos estar em outros ambientes com risco de doenças. É importante aproveitar o período com saúde. No primeiro quadrimestre de 2025, em comparação a 2024, o Amazonas avançou nas taxas de cobertura vacinal. A vacina contra a febre amarela subiu 60% e a tríplice viral 40%. Mas as ações de vacinação não param. Por exemplo, em Iranduba, a FVS diversificou a campanha. Tem vacina em escola, em igreja, na porta de casa, com visitas domiciliares e mutirões comunitários. Não tem desculpa. A regra é clara. Antes de viajar, confira a caderneta vacinal, passe na UBS mais próxima e garanta férias mais saudáveis e tranquilas para você e toda a sua família. Certo. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Karime, é o nosso giro esportivo, hein? Olha só, a Copa do Mundo de Clubes pegou, né, Karime? Todo mundo tá torcendo. Né, foi a ideia do ano, a melhor ideia legal. do ano. Todo mundo se empolgou, tá pegando fogo realmente. E as oitavas de final se encerraram nessa terça-feira. E, é claro, teve muito drama, muito chororô, muitas surpresas, né? Carlão, jogo jogado, né? Vamos lá, Palmeiras e Fluminense carimbaram o passaporte e seguem representando o Brasil nessa Copa. Verdão passou pelo Botafogo e o tricolor das Laranjeiras eliminou nada mais, nada menos que o Inter de Milão, minha gente. Sim, agora o desafio é gigante. O Flu vai pegar o Al Hilal, que tá dando show de bola também. Chocou inclusive o mundo ao derrubar o Manchester City. Já o Palmeiras, o Verdão, vai encarar o Chelsea, que é facinho.
que chegou voando depois de enfiar 4-1 no Benfica. Não é tão fácil assim, não. Eu acho que nesse jogo, nessa etapa, não tem jogo fácil, Carlão. Não. Tem mais novidade no Chelsea, Carlão. O João Pedro foi anunciado oficialmente como novo reforço. O atacante brasileiro já está nos Estados Unidos, onde o time inglês se prepara para essa decisão contra o Palmeiras. Olha só, enquanto isso, o Real Madrid garantiu vaga com gol do jovem Gonzalo Garcia, sempre ele para cima da Juventus. Agora pega o Borussia Dortmund, que passou pelo Monterrey. E quem está rindo à toa, voltou com a mala cheia de dinheiro. É mesmo? Flamengo, depois de uma primeira janela mais econômica, aí o rubro-negro faturou uma bolada com a Copa do Mundo dos Clubes e a venda de Gerson pro Zenit. Pois é, aí tá com grana, viu? Agora vai ter grana para ir às compras nesse segundo semestre. Beleza, Mengão. 18 horas. Daquele giro final, né, Karime? Vamos lá, vamos chamar o repórter André Meirelles. André, fala com a gente. Trânsito. Boa noite, então, mais uma vez para finalizar aqui, Karime, Carlão, você ouvinte que está nos acompanhando, a Avenida São Jorge, no sentido centro-bairro, segue com trânsito concorrido, muita lentidão e grande quantidade de veículos na via. E na Avenida Coronel Teixeira, também no sentido centro-bairro, o cenário é parecido, movimento intenso, tá com fluxo carregado, então você que está voltando para casa, né, muita paciência nesse momento. E é isso, boa noite para vocês aí, até amanhã. Muito obrigada, André, boa noite, até amanhã. Boa noite, André. 18 horas. E seguimos direto para o 18 horas, para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais de 8 em cada 10 moradores de Manaus vive em áreas de risco alto para desastres hidrogeológicos. Os 15% restantes estão em zonas classificadas como risco muito alto. Foi o que apontou o levantamento do InfoAmazônia, baseado em dados do Serviço Geológico do Brasil. E o levantamento traçou o perfil dos grupos mais expostos a desastres hidrogeológicos na Amazônia, como deslizamentos, inundações, enxurradas e erosões. A análise aponta ainda que em toda a Amazônia Legal, 75% dos homicídios em áreas de risco não têm acesso ao serviço de saneamento básico e que mais de 1/3 deles destinam o esgoto em fossas rudimentares ou buracos. O risco de desastre hidrogeológico existe em várias partes da Amazônia há muito tempo e aponta para o imenso esforço a ser feito pelas lideranças políticas e gestores, com alto investimento para diminuir o tamanho do problema, que é bem grande, que tende a se agravar com a rapidez das mudanças climáticas que aumentam a intensidade das chuvas e dos períodos de cheias e vazantes típicos na região. 18 horas. 7:02, Karime. Um beijo, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.